E o Bom Dia Produtor traz agora um assunto importante para que você de todo o Brasil possa ter essa consciência ambiental. É porque amanhã, dia 15 de abril, comemoramos o Dia da Conservação do Solo e essa data propõe uma importante reflexão sobre esse importante em relação a recurso natural, tão importante quanto a água. E para falar sobre esse assunto desse importante recurso natural, ao meu lado está João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, para a gente falar sobre a importância, então, desse bem natural. Bom dia, seu João Pedro. Bom dia, Elaine. Você falou, claro, o solo é extremamente importante, ou seja, se você, um país, uma região que não conservar o seu solo, ela está fadada ao insucesso. Se você olhar na história do mundo, você vê muitas civilizações que desapareceram, devido ao quê? À degradação do solo. E hoje nós estamos vivendo esse impasse. Se você olhar hoje o mundo inteiro, você vai encontrar cada vez um volume muito grande de regiões que é onde a degradação do solo está colocando em risco o futuro. Se você for, por exemplo, pegar a China hoje, mais de 20% dos solos agrícolas da China estão contaminados. É mesmo. Com metais pesados. Algum momento esse solo vai ter que sair da produção e ficar num repouso, com floresta, com alguma outra coisa qualquer. Quando você olha aqui no Brasil, nós estamos falando em 70 milhões de hectares de pastagem degradada. É muita coisa. É muita coisa. Quando você olha a pastagem degradada, é uma pastagem que ela nos 3 pontos da sustentabilidade, ela peca. Primeiro, na questão ambiental. Quando você vê uma pastagem degradada, o solo está pelado. Você tem um capinzinho pequeno, 5, 10, ralo, não cobre o solo, as invasoras tomando conta. O que acontece quando chove? Pega essas chuvas pesadas que estão ocorrendo hoje no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos falar no nosso país, Brasil, você vê uma erosão laminar comendo o solo. Então, o senhor e a senhora que tiver uma pastagem degradada, pode botar na conta que por ano perde 5 a 6 toneladas de solo por hectare ano. É muita coisa. Para onde que vai isso? Vai para os rios, vai para os córregos, vai assorear o processo. E também não é sustentável do ponto de vista econômico. Uma pastagem degradada, prejuízo. Uma pastagem degradada, ela não produz, ela não consegue gerar 30, 40 reais para o proprietário por ano. Então é inviável, ela não consegue se manter no processo. E por último, socialmente, ele é um desastre, porque ela não gera emprego, não gera produção, não gera nada. Então, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista de sustentabilidade, olharmos daqui para o futuro, não podemos pensar nunca em pastagem degradada. E isso comprovam os dados fornecidos pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, que em 2016 apontou que 30% dos solos do mundo estão degradados. Então, é um problema mundial, né, Sr. João Pedro? Problema mundial, e você também tem uma questão importante, que é o modelo de produção. Se você olharmos 30, 40 anos atrás, aquele modelo da uma cultura só, aqui no Brasil, plantava-se soja, ficava a terra pelada de fevereiro até o próximo plantio em outubro. Depois entramos na era do plantio direto, começou a desenvolver a teoria do plantio direto. Mas plantio direto requer que você tenha um solo corrigido, requer que você tenha palha, tenha cobertura, porque a cobertura que é importante, porque aquela gota de chuva, quando cai no solo, ela não pode encontrar um solo descoberto. Se você pegar uma microfotografia de uma gota de chuva caindo no solo, parece uma bomba que explodiu. Ela pega e vê aquelas partículas de solo sendo arrastadas, sendo jogadas para o céu. Então, hoje, nesse momento, aqui no Brasil, a grande parte dessas áreas degradadas são solos arenosos. E muitas vezes a pessoa fala, solo arenoso não dá para produzir, não tem boa capacidade. É engano, você tem condições. Vamos pedir para a técnica mostrar. Vamos colocar na tela. Essa é uma imagem de uma lavoura de soja, de uma área de 90% de areia, 90%. 90%? 10% de argila e silt. O que acontece essa área? Ela foi bem preparada, ela foi bem tratada, ela foi bem corrigida. E ele começou, esse produtor, eu sei porque é meu vizinho lá, próximo da minha área, ele começou plantando capim. Ele corrigiu, plantou capim, no caso dele plantou capim-sudão, depois ele plantou braquiária. E para quê? Para ele corrigir o solo com capim. A braquiária consegue sobreviver. Essa é uma soja desse ano que deu mais de 60 sacos por hectare. 60 Isso é arenoso. É uma boa produtividade. Então, ou seja, você tem condição de transformar um solo que é um problema numa solução.
basta usar tecnologia. Nós aqui, quantas vezes a gente trouxe matérias sobre a importância da tecnologia e especialmente a tecnologia que visa dar sustentabilidade. Esse caso, nesse momento, essa área que ele foi colhida de soja está normalmente com braquiária. Vai ficar mais 4, 5 meses e depois vai plantar. E esse outro caso que está aparecendo, aquela palha? Vamos lá, vamos voltar com a imagem que estava antes, a importância da pesquisa no setor. Vamos pedir para passar a próxima imagem. Próxima imagem. Você vê a importância da pesquisa. Quando você vai plantar soja, você tem que ter o quê? Tem que ter uma boa cobertura, tem que ter uma boa palhada. Esse caso é um caso tem que pensar nessa palhada quanto tempo com antecedência? Você tem que estar planejando a sua atividade. Olha aqui, isso aqui é uma braquiária que foi dessecada, foi aplicado um fosfato natural reativo a lanço, para quê? Essa parte aí que você queria. Para você enriquecer o solo. Uhum. Agora, foi plantado soja, deu uma soja igual àquela que você viu anteriormente, colheram a soja, e nesse momento se planta novamente a braquiária. Para quê? Para que ela forme uma massa, tanto na parte aérea como na parte subterrânea, que agregue matéria orgânica no solo. Nós temos que pensar no solo como uma entidade viva. Não podemos pensar no solo como uma questão estática. Não, o solo não é vivo. Você tem uma riqueza impressionante de micro-organismos e de bactérias, fungos, etc. Então, isso tudo é positivo. Por quê? Porque se você olhar a parte abaixo do solo, você vê aquelas raízes, especialmente das gramíneas, da braquiária, elas formam elas seguram a umidade. Então, numa área igual retém a água, retém a água, ela age como uma esponja praticamente. Então, isso é importante para quê? Para você garantir, você ter o menor risco, né, com o clima. Cada vez mais, nós estamos vivendo um momento de mudança climática. Você vai ver cada vez mais veranicos intensos e chuvas fortes. Então, essa aqui é uma outra imagem que de uma área de solo bastante arenoso. Isso é uma decumbis, que foi plantada em fevereiro do ano passado. Essa foto eu tirei em fim de setembro de 2016. Ela está um pouquinho meio amarelada, por quê? Porque tinha aplicado herbicida já. Para quê? Para matar a braquiária, fazer uma cama e plantar soja. Então, quando você vê, hoje o solo ele tem que ser encarado assim. Ele faz parte de um ciclo de planejamento vivo. Ou seja, eu tenho que ter no meu solo cobertura o máximo de tempo possível. Eu tenho que agregar matéria orgânica para o solo. Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que ter vida no solo. No momento que eu consigo fazer isso, eu tenho uma garantia de uma sustentabilidade, eu tenho uma garantia de risco menor, eu consigo administrar melhor os riscos de veranico. Tem uma chuva caindo nessa área aqui, por exemplo, Elaine, ela não corre, ela infiltra. Infiltra. Você olha, se você for olhar na baixada, a água que chega, porventura, aquilo que não infiltrou, ela chega limpinha. Ela não faz uma erosão laminar, ela não vai comendo o solo, ao contrário, ela vai se infiltrando, formando uma reserva de água no solo. Muito interessante. Eu tenho ouvido falar muito também sobre remineralização de solo, inclusive o senhor foi numa palestra em Brasília com especialistas no assunto. É uma alternativa que a gente pode pensar, o produtor pode pensar para devolver a produtividade, por exemplo, de uma propriedade de soja? Olha, nós temos uma outra imagem aqui, que é uma imagem de pó de basalto. O pó de basalto ele é rico em alguns tipos de argila, tipo montemorolanita e outros. Essa aqui. Essa é uma foto que eu tirei na minha área. Eu tinha levado um pouco de pó de basalto. Essa foto? Você vê o vigor do capim. Verdinho. Verdinho, não, e os estolões de uma dictioneira avançando em cima do morro, da pilha de pó de basalto. Ou seja, hoje há uma preocupação em todo o Brasil no sentido de você usar produtos regionais, que muitas vezes eles são subprodutos. Isso aqui, o pó de basalto, por exemplo, é subproduto de fazer pedrisco, né? A hora que moe a pedra, fazer aqueles material, pedra para construção civil, sobra o pó de basalto. É uma alternativa, só que nós temos que estudar uma maneira de utilizá-lo de forma econômica e de que dê resultado. Porque quando você pensa em solo, você tem que ver duas coisas que são importantes. Primeiro, a capacidade do solo em reter cátions, chamada-se CTC, capacidade de troca de cátions, ou seja, potássio, magnésio, cálcio, que não sejam lixiviados, que não sejam arrastados.
O solo arenoso, ele por ter pouca argila, ele tem pouca capacidade. Um pó de basalto ele tem uma grande capacidade. Você joga muita argila, especialmente montemoronita, que é uma argila rica, ela tem condição de segurar, de reter os cátions, cálcio, potássio, etc. Quando você pensa em outro problema de solo arenoso, é a retenção de água. Ele tem macroporos, não tem microporos, ele não retém muito volume de água. Chuva boa, se der um veranico de uma semana, já começa a sentir falta, começa a entrar em ponto de murcho algumas plantas. Quando você tem muita matéria orgânica, você equilibra o solo também nesse aspecto, ou seja, você retém a água, você evita erosão, é um solo que começa a se estruturar, e principalmente é um solo com vida. Bom, então em linhas gerais é possível sim pensar com uma consciência, planejamento faz parte da palavra. Amanhã é dia de conservação do solo, então deixa um recado final para os produtores e produtoras que estão acompanhando, que também tenho certeza que já estão trabalhando sim em relação à conservação do solo. A terra, para o senhor e para a senhora, é o maior bem que você pode deixar para os seus filhos, aliado junto com a educação. Ou seja, protejam aquele patrimônio que é de vocês. Isso aí passa por usar tecnologias que adicionem matéria orgânica no solo, que façam um plantio direto, que procurem sempre se preocupar em usar produtos que estimulem a vida no solo. Daqui para frente, cada vez mais, nós estamos entrando no terceiro ciclo da agricultura. O primeiro ciclo foi aquela agricultura monocultura, de preparar solo, de gradear, de passar pé de pato, tal. Depois passou plantio direto. O próximo ciclo que nós estamos entrando agora é o ciclo da vida, ou seja, todo produtor que quiser permanecer no processo, que quiser aumentar a produtividade, quiser ter sustentabilidade, vai ter que olhar o solo como um elemento vivo, aquele elemento que vai dar condições para que as plantas produzam mais, para que a forragem seja de maior qualidade, que o gado seja melhor, ou seja, que ele possa oferecer o melhor possível para se desenvolver as plantas e os animais que estão ali em cima. Tá certo. Com essas imagens, então, do dia 15, dia da conservação do solo, nós encerramos essa entrevista. Senhor João Pedro Curti Dias, muito obrigada pelas orientações e orientações sempre importantes ao homem e à mulher do campo. Muito obrigada. A tecnologia é o caminho, Helene. Sem tecnologia, ninguém vai para frente.